Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda videoaula da semana 3. Vamos aqui, eu e a Kate, retomar as discussões sobre tecnologias digitais e inovação, aprofundando as nossas reflexões sobre o conceito, o termo inovação. E é muito bom estar aqui com alguém que sabe e discute esse conceito já há algum tempo na prática. E é aqui, nesse contexto de troca de experiências, que a gente aprofunda um pouco mais os nossos conhecimentos. E os objetivos dessa nossa conversa de hoje é realmente discutir um pouco mais a fundo a superficialidade que pode ocorrer com o uso do termo inovação, sem uma análise crítica, sem esse olhar reflexivo, que é um pouco a essência da nossa disciplina. E retomar também com vocês as instruções e a abordagem da segunda etapa da nossa atividade integradora. É uma atividade, seguindo a ideia das narrativas, que vai se focar no presente. E aí, o que é esse presente? É olhar para esse curso, para as aprendizagens adquiridas, para aqueles conhecimentos que foram novidades, para aqueles que não foram tantos. E assim, como que esses conhecimentos se articulam com o dia a dia de cada um de vocês. Então, Kate, vamos lá, com esse desafio, pensar um pouquinho sobre tecnologias digitais e inovação. Que bom, adoro essa conversa. É um papo que me interessa pessoalmente. Fabiana, deixa eu começar com algumas perguntas para você. Me perdoe, mas é assim que a gente vai batendo papo, tá? Como você vê a atuação das políticas públicas, tanto nacionais quanto internacionais, para subsidiar e orientar as práticas dos professores, de forma que as escolas encontrem a melhor forma de utilização das tecnologias? Essa é uma pergunta bastante difícil, como todas que a Kate faz, mas eu acho que isso é bom, porque nesse movimento que a gente enriquece. E é bom pensar, junto com vocês, essa ideia, Será que os avanços tecnológicos, o quanto que eles revolucionam as formas de transmissão de informação, de comunicação, será que eles atingem na mesma velocidade a educação, os processos de ensino-aprendizagem? Pensar nisso, será que esse movimento ele é dado de uma forma tão forte no nosso cotidiano escolar? Será que pensar um pouco nessa história, de como chega esses avanços no cotidiano escolar é importante para se pensar nessa semana? E é importante que você que está aqui junto com a gente pense assim, que embora os avanços sejam significativos, o quanto ele é expressivo no nosso cotidiano, tanto na relação professor-aluno, quanto na relação ensino-aprendizagem. Por isso, pensar o tipo de relação que o professor estabelece com as tecnologias. Será que é uma relação de dominação? Será que os professores conseguem olhar para essa relação de um ponto de vista histórico? Será que eles conseguem, e aí que a gente se colocar nessa relação, entender as tecnologias como construções humanas, que tem essa bagagem, esse peso ideológico, é importante? Será que essas análises elas vão nos levar para esse caminho da crítica, para esse rompimento do senso comum? E é isso que nós propusemos nessa semana, esse olhar para a crítica. E a crítica ela só se faz quando a gente consegue trazer esses elementos históricos, entender esses elementos de dominação, entender que as tecnologias não são neutras, que elas não estão prontas e que elas não são meros objetos, que é nessa relação do homem com a tecnologia que se produz novas linguagens, novos saberes. E é muito importante, aí eu trago para a minha área mesmo de atuação, que é na interação que se faz, que se pode se potencializar toda essa expressão das tecnologias como linguagem. Então, é desse lugar que a gente tem que olhar e romper os discursos aí que a gente vê de senso comum. Nossa, perfeito. Nossa, é uma conversa muito importante para gestores, para professores, Senão a gente cai nas armadilhas, do mercado educacional. Continuando, vamos lá.
É possível verificar que as transformações sociais e educacionais proporcionadas pelas tecnologias vêm promovendo possibilidades inovadoras na área educacional? Cada vez mais se observa que as presenças das tecnologias, quando bem utilizadas, podem introduzir mudanças. Mas será que elas são significativas no contexto escolar? Essa é uma excelente pergunta, né? Será que a mera inserção de uma tecnologia garante, né, uma mudança? A gente sabe que não, né? A gente está aqui porque a gente sabe que não. A incorporação de uma tecnologia, ela vai garantir mudança se ela vir acompanhada de algo mais. E esse algo mais, ele tem a ver com as metodologias, né? Com uma forma de ensinar e de aprender, com a centralidade que o estudante pode assumir nesse lugar. Então, as tão faladas, né, metodologias ativas, elas entram nesse cenário como uma forma mesmo de poder estruturar uma relação em que as tecnologias não venham como a solução mágica, né? Mas sim como algo pensado, refletido, tendo esse lugar de linguagem, não como uma mera técnica. Então, são esses olhares que se rompem, que a gente pode, né, romper aí com o senso comum. E é muito importante essa ideia de romper com os modismos, né? Porque parece que inserir uma tecnologia X, eu uso um Padlet, eu estou inovando na sala de aula. Não é o uso pelo uso, né? É o uso consciente, o consciente tem a ver com a capacidade que eu tenho de refletir, de planejar, de olhar para uma ação e pensar nos resultados dessa ação, e não meramente usar por usar, né? E essa ideia, né, do quanto o uso se atrela a uma solução, algo que está solucionando um problema. A gente tem que ir para além disso, né? E aqui eu gosto sempre de retomar que inovar pedagogicamente exige essa imersão em uma cultura, né? Esse olhar que vai para além de um simples artefato. Isso também não é simples, né? Esse novo modo de aprender, esses significados diferentes que o próprio fazer se exige de um novo fazer, né? Então, isso é muito importante, né, Kate, da gente considerar numa disciplina como essa. Perfeito, perfeito. Fabiana, eu acho que é a última. Vamos pensar aqui, juntas, ao voltarmos nosso olhar para o presente, né? Porque nós estamos nessa etapa do trabalho deles, né? Dos alunos, da atividade avaliativa que é processual, então estamos naquele segundo bloco. Pensando a prática dos docentes, será que a gente pode reconhecer a importância da análise crítica das tecnologias e também os ideários da inovação como algo preponderante para esse trabalho que eles estão desenvolvendo no momento presente? Eu diria que é fundamental. É fundamental que essa etapa do trabalho possa provocar reflexões sobre as consequências das práticas escolares que estão ocorrendo nesse momento. Será que a gente consegue perceber os efeitos do que a gente faz? Parece uma coisa muito simples, né? Será que a gente consegue parar e avaliar os efeitos das nossas práticas? Práticas que muitas vezes estão tão tradicionalmente enraizadas, né? Será que a gente consegue avaliar essas relações entre os nossos fazeres e os fazeres dos nossos estudantes? E pensar em romper essas relações, né? Entre espaços físicos específicos, entre horários específicos. Toda vez que eu faço um planejamento de hoje, eu penso nessas questões, né? Como que eu posso criar uma prática, estruturar uma prática que rompa, né, um espaço, um tempo que é limitado? Esse é um desafio. Então, essa narrativa do presente pode trazer esse elemento. Um outro elemento é pensar a revisão de conceitos. Será que a narrativa do hoje, né, que vocês estão fazendo hoje, traz conceitos que vocês não tinham antes desse curso? Esse é um outro ponto importante de reflexão. E esses conceitos, eles rompem com o senso comum, essas apropriações, né, de modismos, de que só a mera consideração de uma tecnologia já significa inovação. Então, entender que esse hoje, ele é fundamental para reduzir, né, esse gap que a gente sabe entre o que é praticado e as necessidades que vocês sabem que são emergentes no contexto de uma sociedade cultural, no contexto do letramento digital, dessas questões que a gente vem discutindo ao longo da disciplina.
E esse hoje, ele pode sim significar uma mudança em modos de fazer que são aí construídos, que foram, né, construídos ao longo das nossas vidas. Então, essa é um pouco da nossa conversa de hoje, dessa semana. Espero que vocês gostem, possam aproveitar e que esse discurso, né, da superficialidade seja rompido ao longo das nossas discussões. Obrigada, viu, Kate? Eu que agradeço, Fabiana. Essa conversa é sempre muito fecunda, muito importante para a formação de todos os educadores. Então, obrigada, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante e até breve.